ficar sabendo o que está rolando. Meu caro André Sanches, depois de um ano, valeu a pena? É um bom negócio, muita gente entende, talvez não tenha sido bom, o Corinthians poderia ter ficado com o Pacaembu mesmo, está com dívida grande. Depois de um ano, valeu a pena tudo que foi feito para o Corinthians ter a casa maravilhosa que tem? Lógico que valeu a pena. Primeiro, boa noite a todos, é um prazer novamente, né? Lógico que valeu. Lógico que se tivesse reformado o Pacaembu, o prefeito tivesse aceitado na época, seria mais prático. Mas a partir do momento que fez o estádio, está sendo excelente. Tem alguns itens aí que precisamos ainda fechar aí para frente, mas está sustentando até porque a torcida está com 80%, 85% de ocupação no estádio e isso está ajudando bastante. Em termos financeiros, a projeção que foi feita está dentro, está abaixo, está acima? Vai estar dentro, que nós temos esse ano aqui não vai estar, mas a partir do ano que vem sim, porque esse ano está acabando agora mais um mês, aí acaba tudo, né? Então aí realmente já vai começou a vender os camarotes faz 15 dias, as cadeiras cativas também alugar agora há 15 dias, a procura está boa, está alugando bastante, então isso aí já vai, a partir do ano que vem, entrar naquela que a gente estava pensando. Você falou em um mês acaba tudo, aí restaurante, buffet, toda aquela parte... Não, o restaurante ainda não, mas o resto das obras que tem para fazer, já a Odebrecht daqui 30, 40 dias já sai da obra. Aí já fica mais fácil para você pôr as coisas tanto é que as cabines de rádio estão acabando agora, mas acho que mais 15, 20 dias acaba. Então tudo isso aí já está, infelizmente já atrasou, mas uma obra daquele tamanho realmente tem alguns problemas pela frente. Ou seja, ela te entrega a parte física e aí sim, você vai fazer o restaurante. Para falar a verdade, para conhecer tudo aquilo é 2 anos, né? Porque é muito grande, até você descobrir as áreas que você pode aproveitar, tudo isso aí, mas estamos lá já a equipe trabalhando lá o dia a dia e já está tendo eventos, já começou um monte de coisas a funcionar, isso já vai ajudando. Em termos de bola rolando, o Corinthians, nesse ano inteiro de Arena, o Corinthians perdeu o primeiro jogo e perdeu na quarta-feira para o Guarani do Paraguai. Contra o Chapecoense, ontem o Corinthians conseguiu mais uma vitória. Vamos ver. O público de 10 mil pessoas decepcionou. O primeiro jogo após a eliminação na Copa Libertadores foi na cidade de Araraquara, por causa de mais uma punição por atos hostis de torcedores do Corinthians. Desde o ano de 2013, quando foi punido pela Conmebol por causa da morte do garoto Kevin Espada na Bolívia, o Corinthians foi obrigado a jogar quase 10 partidas longe de sua casa. Prejuízo que gira em torno de 7 milhões de reais. Não dá para fazer um cálculo de que o público aqui de Araraquara seria menor do que o público na arena. Nunca é bom você estar fora de casa, né? O ideal é sempre você estar jogando em casa. Mas as circunstâncias, às vezes, de algum outro acontecimento acabam levando a isso, que não é o ideal. Do lado de fora da Arena Fonte Luminosa, uma mistura de cobrança, apoio e protesto. A gente é Corinthians até morrer e vamos torcer aí, vai golear o Chapecoense. É um momento de incentivo para a equipe, porque a gente veio de uma eliminação, mas a gente procura sempre incentivar, porque a cobrança é diária. A gente cobra na vitória, na derrota, a cobrança existe. Mas agora, principalmente na derrota, a gente veio para incentivar a equipe. Não, nós vamos apoiar até o final, mano. A nossa torcida veio para apoiar. Só que a partir do momento que o jogador não corresponde também, nós vamos cobrar, entendeu? Um dos mais criticados por parte da torcida era o lateral Fábio Santos. O torcedor, ele tem a emoção maior e eu não quero dele racionalidade. E a gente também tem que ter o cuidado para não pegar pontuais alguns e falar assim, ó, a torcida do Corinthians. Tem muitos que estão te ouvindo e que não concordam com isso, mas eles não vão ali externo. Tem muitos que chegaram para mim e encontraram que passaram um carinho muito grande. Tem muitos que pegaram os atletas e também externaram o sentimento deles. De uma coisa eu vou falar, esse grupo aí não é de vagabundo e não é de mercenário. Isso eu posso afirmar. O corintiano é corintiano, ele torce, mas ele exige também. E além do torcedor, nós também gostaríamos de ver o time sempre ganhando. É muito triste você o time ser desclassificado, não tenha dúvida disso. Mas agora estamos dando início, é a segunda partida do Brasileiro, a gente espera fazer um grande campeonato brasileiro. Em campo, Tite apresentou um Corinthians com novidades. Mendonça no ataque, Edu Dracena na zaga e Edilson na lateral direita. Mas foi com Guerreiro neste chutaço a primeira chance de gol. Logo depois, a vez de Jadson de cabeça parar nas mãos do goleiro Danilo. A Chapecoense pediu pênalti no chute do lateral Apodi e levou perigo na boa jogada de Roger. Cássio espalmou. Quando a torcida já estava impaciente,
Fábio Santos chutou de fora da área, mas a bola desviou em Mendonça e enganou o goleiro. 1-0 Corinthians. Foi um segundo tempo de nível técnico ruim, com a expulsão do técnico Vinícius Eutrópio por reclamação. A Chapecoense pressionou no final. Cássio fez essa grande defesa, mas a partida terminou mesmo com a vitória do Timão por 1-0. O futebol é muito complexo. O torcedor é diferente achar que tu faz assim. Ó. Primeiro, tu tem adversário. Segundo, tu tem resultado negativo que 3 dias depois tu perde confiança. 1 ano e 3 meses para bater campeão quando foi o meu trabalho aqui. Estou dizendo que para nós temos um pouquinho de cultura, uma cultura um pouquinho, sabe, não tão imediatista, porque senão fica um tiro no peito a cada insucesso, a cada derrota. Bom, no Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias, o Corinthians é o líder e tem 6 pontos. E aí, Andrés, decepção com a eliminação, o momento é mais ou menos normal? Como é que você analisa tudo? O Corinthians não era o time imbatível, como todo mundo estava falando há um mês atrás, e também agora não é tão ruim como alguns querem dizer, só porque foi desclassificado o Guarani. O jogo com o Guarani no Paraguai, o jogo Guarani aqui foi ridículo. Os atletas, a comissão técnica, a diretoria tem que saber o que está acontecendo, o porquê disso. Não pode parar 15 dias para treinamento e o time vir sem aquela força, sem a força tática, sem a força de conjunto. Então, tecnicamente, alguns jogadores abaixo e tem que se recuperar rapidamente. E temos que assumir os erros. Os erros é que jogamos mal e perdemos para o Guarani. O Guarani foi os 2 jogos melhor que o Corinthians. Então, é isso. Nós vamos falar mais de Libertadores, evidentemente, mas em cima do jogo de ontem, Chico, boa noite para você. Boa noite, Flávio. O que você achou? Já começa a ver uma carinha melhor, a liderança isolada, enfim. Eu estava conversando até com o Alberto lá na redação. O Corinthians tem alguns times, estou falando de times, não clubes. Eu vou fazer umas perguntas para o Andrés, porque eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo no clube. Mas tem times no Campeonato Brasileiro, como o Corinthians, o Atlético Mineiro, que são times consistentes, cara. É difícil você jogar com esses times. Você vê que o Atlético Mineiro empatou aqui com o Palmeiras, com o time reserva, hoje goleou o Fluminense. O Corinthians perdeu, é verdade, foi eliminado da Libertadores, mas ganhou com o time reserva do Cruzeiro, que estava com reserva também, e ganhou agora também esse segundo jogo. Quer dizer, é um time que tem consistência. Você vê que os caras sabem o que estão fazendo. O que você percebe nesse elenco de agora é que a classificação no meio de semana abalou a confiança de todo mundo. Inclusive, isso que o André está dizendo, parabéns, eu acho legal você ter dito isso, porque realmente o Tite falou mais ou menos a mesma coisa depois que acabou o jogo, né, que o time está abalado, que ninguém esperava essa desclassificação, todo mundo queria continuar na Libertadores. Quer dizer, o elenco assumiu uma culpa, né? Isso que o André está cobrando, que todo corintiano está cobrando, os caras assumiram. Então agora, aos poucos, a confiança vai voltando. E vai voltando por quê? Porque o time tem consistência. Por exemplo, entrou o Edu Draceni na defesa. O Corinthians ontem não perdeu uma bola aérea dentro da área. Por que não jogou o Edu Draceni na Libertadores? Porque o Felipe estava melhor. Futebol é momento, mas contra o Guarani ele não foi bem. Se tivesse o Edu Draceni, talvez fosse. Não sei, o técnico tem que ver. Mas por isso que eu digo para você, já houve uma evolução. Por isso que o técnico sempre é burro. Porque não, se ele mexe não estou dizendo que ele é burro. Se ele mexe e perde, ele é burro. Não, eu não estou dizendo que ele é burro. Não, estou dizendo que se ele mexesse e ganhasse, perfeito. Treinador, acertou. Se perde, é burro, porque mexeu, o time vinha ganhando. Mas é resultado. Mas você vê, a gente estava conversando nos bastidores. Pô, aquele gol que o Cássio tomou, bicho, aquele gol que o Cássio tomou é um gol completamente estranho para o Cássio tomar. Eu nunca vi o Cássio tomar um piro desse. Foi a primeira vez que eu vi o Cássio falhar feio. E ele falhou feio e afundou o Corinthians. O Corinthians não teve força. Falou, falhei. E goleiro é isso aí mesmo. Não teve força para se recuperar. E é assim, o Corinthians caiu fora porque foi eliminado pelo Guarani. Agora, até onde vai chegar o Guarani?
Não sei. Quando o 11 Caldas... Né? Não tem a menor importância. Nada. O que interessa um timeco do Guaraná, do Paraguai onde vai? Não tem a menor importância. Não, também como não tem a menor importância a Libertadores agora também. Ganhou do Corinthians, né? É o timeco. O Tolima também ganhou e é o timeco. Não, mas o 11 Caldas ganhou de todo mundo. Vocês não esquecem do Tolima. Não, mas é verdade. É porque foi times insignificantes que ganham de grandes equipes. Flávio, fica marcado. Flávio, veja bem. O 11 A Caldas... jogo não podia perder. Mas é isso, claro. Mas o 11 Caldas... torno a dizer para você que o Corinthians eliminou na pré-Libertadores, ele ganhou a Libertadores assim, empatando e indo para os pênaltis, empatando e indo para os pênaltis, empatando e indo para os pênaltis. Eliminou todo mundo, até o Boca. Então você vê, vai até onde vai chegar esse Guarani. Quem sabe chegue na final. E quem sabe leve o título. Vai ver que o Corinthians foi a primeira vítima de um time aí que não é nada disso, Chico, mas está indo. A gente tinha falado do jogo do Corinthians. Mata-mata tem isso. Mas foi 6 pontos, né? A gente ia falar muito de jogo com o Corinthians e Chapecoense, mas em virtude da eliminação da Libertadores, o jogo contra o Chapecoense, apesar de ter levado o Corinthians para a liderança, com uma coisa menor. Óbvio, né? Não, claro. Então vamos fazer o seguinte, a gente separou aí algumas coisas que deixam dúvidas. Quando a gente está em crise, não está em crise, aí todo mundo entra na conversa e a gente já conversa também com o André Sanches. Acho que aí fica uma coisa... Porque realmente o jogo de ontem ficou menor, apesar do Corinthians estar na liderança. Vamos ver o que está acontecendo com o Corinthians, fazer um balanço de tudo que ocorreu. A eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista. E o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. Apática derrota para o São Paulo na Copa Libertadores. E agora o Guarani do Paraguai, que venceu 2 vezes o Corinthians e eliminou o Alvinegro do torneio sul-americano. E muitas razões chegaram a ser apontadas para explicar este início ruim de temporada. Primeiro, a parte técnica, a maratona de jogos, depois a queda de rendimento e, por último, uma série de expulsões. O segundo jogo ele foi muito reflexo do primeiro, na pressão do primeiro, de ter perdido com um placar de 2. E aí tu apressa demais, quando tu quer fazer a coisa apressadamente, tu perde precisão, tu perde a tua naturalidade. Assuntos extracampo também foram levantados. A diretoria, por exemplo, está devendo o pagamento de direitos de imagem aos jogadores. Sabemos que estamos devendo. O que a gente tem conversado bastante com os atletas é um pouco de paciência, porque a gente está trabalhando, buscando uma alternativa para que a solução apareça. No dia seguinte, após a eliminação, o protesto solitário de um torcedor. Na sexta-feira, foi a vez de uma das torcidas organizadas do Corinthians. Cópias de notas de dinheiro foram deixadas no chão. Faixas também foram estendidas, com recados aos jogadores, que também chamaram a atenção, assim como os gritos de guerra, próximo ao campo de treinamento. E ainda a renovação de contrato de importantes jogadores do elenco, como Guerreiro e Emerson, durante as competições. Quando eu falo renovação, existem 2 lados, né? Não existe só o lado do atleta em querer ficar, nem só o clube querer que ele fique. É uma negociação envolve valores, e os valores têm que ser discutidos de qualquer atleta, e eles não são diferentes disso. Vontade, eu tenho quase certeza que existe por parte dele e por parte do Corinthians. Se caso nenhum contrato desses 2 atletas que você disse forem renovados, é por questões financeiras que a gente não consegue alcançar os valores exigidos. Bom, Oscar Roberto Godoy, em cima de tudo que você viu, e com o Andrés aí do lado, o que você pode nos dizer e perguntar para o Andrés? Onde está indo o dinheiro do sócio torcedor? Não sei, tem que mandar investigar. Pergunta essa resposta, tem que investigar. Eu perguntei, o senhor respondeu. Eu não tenho que... Não, o sócio torcedor está pagando. Estamos com quase 120 mil sócios e é óbvio que o dinheiro está entrando no clube. A parte do sócio torcedor não vai para a arena, vai para o clube e está entrando. É que nos últimos anos e meio aí o Corinthians gastou mais do que devia, investiu em jogadores mais do que devia, renovou com jogadores que talvez não precisassem renovar, porque quando você ganha tudo, realmente os valores disparam, isso vai do roupeiro até o jogador, e apertamos um pouco. 7 anos nós vínhamos em superávit, no último ano teve quase 100 milhões de déficit, e tudo isso é um reflexo hoje. Mas eu acredito que em 7, 8 meses até o final do ano está tudo acertado. E semana passada, pelo que o presidente me falou, já acertou quase 60%
dos 6 jogadores que devia dele de imagem, que devia para 6 jogadores só, e que essa semana, no mais tardar no comecinho da outra, já acerta tudo. Wanderlei? André, o que mais se ouviu nos últimos tempos com essas... Mas estava ganhando também, ficou 28 partidas ganhando. Isso. E ninguém falava que estava devendo direito de imagem para 5 É exatamente o que você conhece bem, você trabalhou foi diretor de futebol, foi presidente, você conhece bem os jogadores. Mas o que mais se ouviu nos últimos tempos, se creditando a queda de rendimento aos atrasos, né? Tem gente que concorda com isso, tem outros que não concordam, claro que o ideal é estar em dia. Lógico. Mas não tem nada a ver uma coisa... Ideal não, obrigação. É obrigação e o ideal, né? Então, o que você tem para falar sobre esse aspecto? Isso pode ter provocado alguma coisa? Você tem certeza? O atraso... Não, primeiro porque está devendo desde o ano passado. Perfeito. Então acertou tudo agora, se não me engano, até janeiro ou até fevereiro, acertou tudo. Agora falta, você acha que é fevereiro, março e abril para pagar o direito de imagem. São 6 atletas. Certo. Então não é uma coisa que é a metade do elenco. E o time estava ganhando todos os jogos aí até jogar com o São Paulo. O que eu fico chateado, e falo isso pro jogador, foi desclassificado do Palmeiras, mas jogou. O time perdeu gol, chutou, tentou e tal. Quanto o Guarani no Paraguai, foi ridículo. Aqui, idem. Quanto o São Paulo também. Então, não é problema de salário, não é problema de direito de imagem. É que o jogador entrou numa fase para baixo e alguma coisa que isso é obrigação do treinador de descobrir o que aconteceu por essa queda, principalmente depois de 15 dias de uma mini pré-temporada. E isso que os jogadores já assumiram, a comissão técnica já assumiu, e a diretoria tem que assumir a parte dela. Tem que responder que está devendo isso, devendo aquilo e fazer. Mas não é por causa disso que perdeu ou deixou de ganhar. Porque nós ficamos invictos aí até o jogo do Palmeiras e estava devendo igual. Helena? Para não fugir dessa questão da dívida do Corinthians, eu estou percebendo que você está dizendo o seguinte: o negócio perdeu o rumo a partir do ano passado. Dizendo, isso não é um acúmulo de investimentos certos ou errados, que já vem desde a sua... Não? Seguramente. Eu gastei 45 milhões em 4 anos e meio em contratação de jogador. E no último ano gastaram quase 105 milhões. O clube foi num patamar crescendo e ninguém quer ficar por baixo. E investiu algum jogador que não deu certo, que infelizmente a contratação você erra e acerta. Vocês não tinham afinidade? Eu fiquei mais de um ano meio afastado, porque o presidente que decidia as coisas, como hoje também. Hoje eu não estou no dia a dia. Se o presidente me ligar e me pedir minha opinião, eu dou minha opinião, mas quem decide é ele. E o presidente não pedia a sua opinião? Nos últimos anos, não. Mesmo sendo cria sua, quer dizer, cria política sua? Mas cria, depois as pessoas, a cria cresce. E quando fica adulto, já fica cada um no seu caminho. Ô Andrés... Eu posso fazer uma pergunta, claro, Andrés? por favor. Andrés, não te causa uma frustração, um mal-estar? Quando você ganhou do Dualib, eu me lembro bem que você disse publicamente que o Corinthians devia 100 milhões de reais, uma coisa 107 assim. milhões. 107 milhões. E hoje, depois de 5 anos da queda do Dualib, mais ou menos, né? O Corinthians está devendo 350 milhões. Quanto aumentou a dívida? Não sei. 200 milhões. 200 milhões. Então, o Corinthians arrecadava 55 milhões na minha época. Como está arrecada hoje? Então, mas... 350? 300? Então, a dívida, a dívida não existe uma empresa nesse país que não deve. A dívida não é porque você está endividado que você não tem condições. Mas por que com você andava e com os seus sucessores não andam? Acabei de falar, porque 1 ano e meio atrás aí erramos a mão em investimento muito alto no time de futebol. Não só em renovação, mas em contratação de jogador. Por causa do Pato. Não, o Pato foi uma. Tem o Pato, tem o Guerreiro, tem o Renato Augusto, tem o Gil, tem o Fagner, outros jogadores da base. Investiu mais do que, talvez, achava que ia ter um tipo de arrecadação. Com Copa do Mundo, com tudo isso aí, o dinheiro abaixou, então você aumentou o teu desgaste do dia a dia e você arrecadou menos, porque aí o dinheiro para todo mundo, nas empresas vão estar sentindo isso aí. E esse ano vai ser difícil, o ano que vem também, porque tem a Olimpíada. Então todo mundo que investe em esporte foi numa Copa do Mundo e vai para a Olimpíada. E obviamente que nos clubes, não só no futebol, mas no geral, a receita cai a menos. Então eu peguei o clube devendo 107 milhões e arrecadava 55. Nós entregamos o clube devendo 170 milhões, 180 milhões, arrecadando 350 milhões. E entregaram o clube agora para o novo presidente Roberto, com 300 milhões de dívida e arrecadando 300 milhões. E tem outra. A dívida nossa grande do Corinthians é os 150 milhões de impostos que já está no Refis.
Então já está quitado aí para pagar em 15 anos. O resto é investimento. Tirando esses 6 jogadores que estão com direito de imagem, o resto é investimento. Então você comprou um jogador para pagar em 3 anos. Você está devendo, Elias, você está devendo 2,5 milhões de euros, se não me engano. Para pagar uma parte esse ano, uma parte ano que vem, na parte do outro ano. Então, é uma dívida, mas uma dívida controlada. Não é que você deixou de pagar o treinador, deixou de pagar o funcionário. Isso é dívida que você não está pagando. Como é hoje o direito de imagem. Andrés, a folha de pagamento, ano passado, o Mário Gobi disse para o Chico, para mim, numa entrevista aqui, que era por volta de 10 milhões de reais. Isso. Você disse, passou do ponto, estourou o limite. Tem como baixar folhas de pagamento? Tem. E o Corinthians vai baixar. Como? Acabando o contrato, você não renova o jogador naquele nível. E uma renegociação. Isso um jogador admite, agora é staff, o Chico é staff. O staff admite uma renegociação, por exemplo, um jogador que quer continuar no Corinthians. Renegociação também admite. Ele admite renegociação pensando que vai ter aumento. E você chama para renovação para baixar, para ter um discreto. Uma renegociação, estou dizendo para baixar. Mas eu acho difícil o jogador que está ganhando um X querer aceitar pelo menos no mesmo clube que baixe o seu salário. Ou seja, o Guerreiro, por exemplo, então não fica dentro dessa linha. Guerreiro é com o presidente. Agora vem cá, o que vocês vão fazer com o Pato? Se o Pato acabar um ano, não vende ele, o São Paulo não comprar e não vende ele vai voltar e trabalhar no Corinthians. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato com o Corinthians. Dinheiro perdido. É o que eu disse, dinheiro é jogador. Tem um jogador que você compra o Paulinho da vida por R$1 milhão e vende por 20 milhões de euros. E tem um jogador que você paga 45 milhões de dólar, ou de 40 milhões de euros, 15 milhões de euros, né, 40 milhões de reais, acreditando com 23, 24 anos que você ia ter uma revenda e tudo deu errado. O Andrés, tem que, por exemplo, para baixar a folha, tem que esperar acabar os contratos? Ou tem que chamar e falar, vamos baixar e tal? Não, isso não pode. Não pode? Não. Você tem que esperar acabar o contrato e fazer um novo contrato. Pode, e se você mandar embora, o personagem concordar, é isso? Não, nem concordando pode. Você não pode baixar a CLT. É ridículo nesse país, jogador de futebol, atleta de futebol, ser regido pela CLT. Tinha que ter um regime de trabalho especial. E o contrato de imagem não pode baixar? Pode, porque aí é jurídico. Porque aí é jurídico. Pelo que reza a lenda, a maior parte é contrato. Quem falou isso? Mas a lenda. Isso é lenda. Na verdade, como é que funciona, então? O Corinthians tem, quem tem direito de imagem, que é o Elias, Sheik, Pato, Renato Augusto, não lembro mais, é 5, 7, 8 jogadores têm direito de imagem. É 60% na carteira e 40% de direito de imagem. Ah, é 60, 40, mais na carteira? Mais na carteira. Tá. Andrés, voltando à questão da eliminação aí desse meio de semana, na quarta-feira, antes do jogo contra o Guarani do Paraguai, o Sérgio, superintendente do Corinthians, ele falou o seguinte... Superintendente do Corinthians sou eu. Desculpa. O Sérgio é diretor de futebol. Diretor de futebol. Janiquian, é assim que fala sobre o nome dele? Também não sei falar. Bom, ele falou para a Fox Sports que ele tinha sido presenteado por Deus por não ter que enfrentar um time brasileiro ou um expoente time da Argentina. O que você achou dessa declaração? E desculpa pela inexperiência dele no futebol, ele se equivocou na maneira de falar. Ele quis dizer que é melhor você enfrentar um time que não tem a tradição, a rivalidade, como tem um São Paulo, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, com o nosso, um Cruzeiro, com o Corinthians. Então ele quis dizer isso. E se expressou mal. Ele quis dizer que foi um abençoado por Deus, blá. Então, alguns torcedores, algumas pessoas da imprensa pegaram isso como que foi errado ele falar isso, porque isso você dá incentivo para o time adversário falar. Mas ele foi infeliz na declaração. Ele quis dizer pensou uma coisa e falou outra. Se você puder escolher entre o Guarani do Paraguai, ou São Paulo, ou o Cruzeiro, ou o Internacional, claro que é melhor o Guarani do Paraguai. Mas foi infeliz da maneira que falou. É porque perdeu, mas dentro da lógica, se falasse para o Cruzeiro, você prefere o Guarani ou São Paulo? Falar para o São Paulo, você prefere o Guarani ou o Cruzeiro? É claro que o cara quer o time menor. O Guarani é um timinho, poxa. Ele ganhou do Corinthians, foi o mau momento da vida dele, mas não desprezando o Guarani, não é nada, mas se o Guarani pegar mais um jogo com o Corinthians, ou com o São Paulo, ou com o Cruzeiro, não ganha uma. Claro, esse é o ponto. Ganhou aquele jogo que nós não podíamos perder. Exatamente isso, eu também acho isso. Ou seja, a declaração, eu não vejo equívoco nisso. Ele falou certo. Não, ele falou certo. É que deu errado o resultado. Ele quis falar que ele prefere, ou é bom pro Corinthians, ter pego um time com menos rivalidade. Isso mesmo. É verdade. Mas a maneira que ele falou deu a entender coisas diferentes. Que ele falou, ele foi tirar um sarro, Deus me apresenteou de pegar o Guarani e o tio só pela culata. A imprensa guarda aquilo lá. Não, tudo bem. Mas que é verdade Se tivesse classificado, ninguém falava nada. Mas perdeu.
O cara está aqui no bolso. Aí ele foi parece que teve uma coletiva dele, que o jornalista questionou, como ele tinha pensado uma coisa e falou outra, ou saiu de outra maneira. Pô, você falou que desprezou. Ele falou, eu não desprezei ninguém, você tem isso gravado. Não tinha... Teve essa discussão. E tinha gravado. No dia seguinte, os caras, pumba! Como eu apanhei muito nos meus 2 primeiros anos, eu aprendi. Ele vai ter que aprender. Agora, você não acha que a diretoria do Corinthians, em certos casos, não estou falando do Roberto, entenda bem o que eu vou dizer, com essas renovações, veio a diretoria do Mário Gobi, agora veio a diretoria do Roberto, você não acha que tem muita gente que não é do ramo aí no meio? Mas vamos lá. Eu não estou aqui culpando o Mário Gobi, até porque muitas das renovações que eu disse, o Roberto era o diretor de futebol. Então, não, mas e eu sou o líder. E eu sou o líder. Você é macaco velho. E eu sou o líder do grupo. Você levou o Ronaldo pro Corinthians. É diferente, cara. O Roberto é do grupo. Então nós temos falhas como grupo. E erramos como grupo. E temos que consertar. Agora, a decisão, eu sempre falei isso às pessoas, a decisão é do presidente. Se ele levantou a taça do mundo, a glória é dele. E se ele caiu lá para baixo, a pena é dele também. É que as pessoas têm mania de querer dividir a culpa. E não tem divisão de culpa, meu. O clube é presidencialista, o bônus é do presidente e o ônus também. Vamos. Oi, pois não. Por favor, por favor. Eu pensei que já tinha acabado, podia ir embora. Nem começamos. Não, fica aí. São personagens importantes. E você já deixou claro aqui que algumas decisões, e é correto, são do presidente. Ele tem 100%. Ele tem a caneta, assina ou não assina, mas você tem bagagem. Não, influência nem digo, porque muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir. Né? Mas você tem opiniões importantes. Então, assunto Guerreiro. Eu sei que ele que vai decidir, mas você sabe números. Se for o pedido que ele está não abaixar, a minha opinião, eu falo aqui, você sabe que eu sou um cara que paga às vezes pela sinceridade. Não renova. Ele que vai no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, quando ele quiser ir. Que é um direito dele, ninguém tem que ficar bravo com ele, não. Se ele estivesse jogando mal, o dirigente estava dando pontapé dele para ir embora, o torcedor estava xingando ele. Ele está no papel dele, tudo, não fala, pô, não tem nada disso de mercenário, não tem nada disso. O cara está no direito dele. Agora, o Corinthians... na minha opinião, não cabe o que eles estão pedindo. Quem vai decidir é o presidente. Pô, mas ele vai para o Palmeiras. Seja feliz. Agradecemos tudo que ele fez, que ganhou bem para fazer o que fez para nós aí, com o gol do Mundial, todas essas coisas. Mas ele ganhou bem, não fez de graça. Então, vamos fazer uma placa. Foi uma coisa de mão dupla. Vamos fazer uma placa, uma homenagem, vai ficar na história do Corinthians, mas ele que vai jogar onde quiser, pô. É minha opinião e já dei. E você sente indícios de que ele pode reduzir? Não. Ou você entende que a coisa está inflexível? Eu sinto que ele tem vontade de continuar, o Corinthians também, mas ele tem que ver a vida dele e o Corinthians a dele. Bom, mas então empacou. Que basicamente eu não estou negociando, quem está negociando é o Roberto. O que ele ganha no Corinthians, ele não vai ganhar nem o clube do Brasil. E se ele tivesse proposta da Europa, Flávio, ele já teria assinado com a Europa. Então... Flávio, infelizmente no Brasil temos louco para tudo. É isso principalmente aí. No futebol. Por isso que o refinanciamento da dívida dos clubes financeiros, da parte de imposto, eu falo, estão lá pondo loteria, pondo não sei o quê, tem que mudar o estatuto da CBF, isso é tudo ridículo. Isso é para não querer ajudar os clubes. Se faz o refinanciamento e os clubes, a federação, obrigam a CBF por um regulamento de eterno. Tem que pular uma cláusula de eterno. Se no final do ano você não tiver as contas dos impostos em dia, você cai de divisão automaticamente. Se no final do ano o jogador reclamar que não recebeu o direito de imagem, salário, o que for, perde 3 pontos por jogador. Acabou o problema. Mas você pensa assim? Os clubes pensam como você, não? Mas tem que pensar. Não, eu sei, mas... A maioria. Porque os caras querem o dinheiro, mas não querem assumir nada. A maioria. A CBF coloca no regulamento dela para perder os pontos, mas o jogador tem que dedar. Então tinha que acabar fazer isso. Não, tem que dedar não, tem que fazer... Todo mundo sabe, Chico. O Campeonato Paulista não era nem para ter. Então, o Corinthians estava devendo de imagem, o Santos está devendo, o São Paulo está devendo. Estava no regulamento. Então não era nem para ter. Não era nem para ter o campeonato. Então. Não, mas tem que pôr uma coisa... Não, você viu o regulamento da CBF, da federação? Não, é a coisa que não tem graça, pô. É pôs por porco. Exato. Pôs para dar satisfação. Tem que pôr uma coisa séria. No arbitral dos clubes, no final do ano, fazer o quê? Essa lei aqui, esse regulamento é de eterno. Quem não tiver com os impostos em dia, quem não tiver com os salários em dia no final do ano, perde ponto o jogador. E do imposto cai de divisão automático. De eterno no regulamento, no arbitral. Acabou o problema. Aí o salário do jogador não vai ser 800 pau, o salário do treinador não vai ser 500, o cara não vai dar 10 milhões de prêmio.
vai se normalizar o mercado, porque hoje eu falo, pô, meu time tá mal. Se o Corinthians fosse há 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, perdeu pro Guarani aí do Paraguai, treinador ia embora, 7, 8 jogadores ia ficar encostado, ia ter que pagar uma fortuna, que essas são as dívidas do clube. As dívidas do clube é que mandou jogando embora, não pagou, o cara aí tá com a multa contratual, então em vez de pagar 1 milhão, paga 10. 50 técnicos receberam. Se o Corinthians tivesse naquela época, hoje está acontecendo isso. A torcida tem que protestar, tem que cobrar, eu não sou contra isso. Não pode ter violência. O termo que usa lá mercenário, essas coisas também não é justo com esses atletas. Mas tem que protestar, tem que cobrar. O Corinthians é assim, é cobrança, é tudo. Quem não quer ver isso, que não vá pro Corinthians, pô. Não teve agressão, foram no Parque São Jorge, onde estavam indo para Araraquara, pararam em frente ao clube. A gente tem imagem, viu, então, André? Então, pararam em frente ao clube. Claro. Pararam em frente ao clube para pressionar. Isso faz parte da história do Corinthians. Agora, não quebraram o vidro, não bateram em ninguém, não quebraram o carro, não fizeram nada. É um direito do torcedor. O professor vai na rua protestar porque o torcedor não pode. Vamos ver, aproveitar que o André citou. Quase imagem são? Tem aí a gente contou com a audiência que mandou pra gente. Vamos ver, por favor, João, as imagens do protesto. Esse protesto é de Araraquara? Não, a Gaviões da Fiel saiu da quadra para ir para Araraquara e parou com 1 ou 2 ônibus lá na frente do clube. Ah, isso aí é na frente do clube. A única coisa que eu achei errado disso, não pode protestar no clube no final de semana. Vai lá no CT, protestar, porque no clube no final de semana é quando estão mais os sócios. E que não tem nada a ver com isso. Mas não bateram em ninguém, não agrediram. Pelo contrário, foi um protesto pacífico. O que eles alegaram, pelo que eu li, né, no Globo.com, no UOL, no Gazeta.net, foi que foram lá para protestar contra a diretoria. Isso. Então, para deixar bem claro que estavam protestando contra a diretoria do clube. Então, por isso que foram ao clube. Mas não entraram, não invadiram. Não fizeram nada. O ônibus estava indo para Araraquara, parou lá. Parou ali. Isso é justo. Sempre existiu isso no Corinthians e tem que existir. O jogador que não gostar disso, o diretor que não gostar disso, que vai embora para casa, pô. Não, mas isso aí todos os clubes viraram tudo igual. Agora, o importante isso aí é que não tem violência. Antigamente invadia, quebrava tudo, aquele desgordo que vocês sabem como é que era. Hoje foram lá, protestaram, não amassaram um carro, não quebraram nada, não xingaram ninguém. Faz parte do processo. E amanhã está ganhando, vão lá elogiar. Isso é paixão. Ó, 1 ano de Arena Corinthians, tá vendo, Andrés? Arena Corinthians, eu falo. Os caras é que ficam de sacanagem. Querem profissionalizar e... Então, eu falo, Arena Corinthians. Estou torcendo por pouco tempo. Estou torcendo muito para que venha o nome. Estou mesmo. Acho que é bem legal pro futebol. E se vier, muda também a Arena, viu? É estádio, estádio, parque. Tá relacionado. Por exemplo, Parque São Jorge. X coisa Stadium. Fica bonito pra caramba. Vamos pôr inglês, pô. Não sei falar inglês. Não é Corinthians? Não é Corinthians? Corinthians. A Corinthians. Então tá bom, então valeu. Vamos relembrar esse ano de uma conquista maravilhosa para a vida do Corinthians e avaliar como tudo aconteceu. Vamos lá. Do pasto da mimosa germina o sonho corintiano. É nós que dá, é timão, filho. Viva o Corinthians. Há muitos anos, mas tudo tem seu tempo determinado e agora foi chegada a oportunidade. Todo corintiano sorrir e ser feliz. Apesar de muitos adversários não querem ver nossa felicidade, mas vamos ver com fé em Deus. Vamos fazer um baita de um estádio, uma casa para botar, todo mundo botar os olhos em cima. Não os olhos maus, que nós vamos cortar todos eles. Após inúmeras maquetes, projetos, promessas, Itaquera, na zona leste de São Paulo, é escolhida. Você chegar lá, você tem que chamar o corpo de bombeiro. Porque você pega a Angela Merkel da Alemanha e manda ela ir lá, ela não chega. E se ela tiver que sair, também não sai. Como é que você pode fazer um negócio desse em Itaquera? Primeiro é não deixar ter jogo da Copa do Mundo no Morumbi. Abertura aqui, tem estádio da Fiel. Tem estádio da Fiel. Não há que possa, a Copa do Mundo é nossa. Onde a base alvinegra treinou por anos, ergue-se mais do que um estádio. Um templo para uma grande e fanática nação preta e branca. Sob desconfiança,
atrasos, acidentes fatais. E esforço de milhares de pessoas sai do papel. A Arena Corinthians, de padrão Brasil, sobe de patamar. Padrão FIFA em todos os sentidos. Na inauguração pra valer, derrota. O time do povo se adapta às novas instalações e vem fazendo vítimas. Massa jogando junto, mais do que nunca, fungando no cangote dos visitantes. Eliminação para o rival Palmeiras, sim, no Campeonato Paulista. Uma primeira trinca futebolística na casa própria. A segunda rachadura, queda na Libertadores para o inexpressivo Guarani do Paraguai. Derrotas, outras virão. Vitórias, então. A Arena é para sempre. Aqui é uma construção para milhões de anos. Daqui a 1 trilhão de anos o campo está inteirinho. Aqui não é reforma de barraco, não. Uma história que completa nesta segunda-feira 1 ano desde o primeiro jogo oficial. E mesmo quando não tem futebol em Itaquera, tem torcida nos arredores. A Arena Corinthians traz desenvolvimento para o bairro. Em compensação, a pobreza ainda mora ao lado. Um anel viário, por exemplo, melhora bem o trânsito. Sobre trilhos, é mais rápido. Itaquerão, estádio de Itaquera. Arena Corinthians, como preferem alguns. Lar, doce lar. Eu fiz uma visita interna com você e eu fiquei muito orgulhoso dessa obra estar na minha região, na Zona Leste. Maravilhoso. Flávio, a gente sabe que o futebol tem uma mídia espontânea terrível, pro bem e pro mal. Então, acaba a reportagem botando aí a pobreza do lado, mas na Vila Paulista tem pobreza do lado também. No Jardim tem pobreza do lado. Então, infelizmente, é um problema social do país. Não é porque é a Zona Leste, não é porque é Itaquera, não é por nada. Isso existe em todos os sentidos. É um problema social. Agora, o estádio... Mas eu não quero defender o repórter, não. É que eu tenho problema com ele por causa da vaca. Ah, bom. O problema é a vaca, não é a pobreza, é a vaca. É outra coisa. O negócio é o seguinte, o que ele quis dizer, óbvio, a Arena lá, Corinthians, a Arena, o estádio do Corinthians, ele ofereceu uma abertura de progresso para a região que é pobre. Você conhece lá. Aqueles viadutos que fizeram o túnel, se não tem um estádio lá, daqui 150 anos talvez iam começar a fazer. Não, e era terrível. Era quero dizer um buraco. Uma coisa aqui. Eu sou mais velho da tropa aqui e eu ouço a história do estádio do Corinthians a vida inteira. 8.000 maquetes foram produzidas ao longo desses 100 anos de Corinthians e não saía do papel, Helena, não saía da imaginação, não saía da esperança do corintiano. E pelo bem, pelo mal, certo ou errado, trabalhado ou não, o fato é que esse cara aqui, que está sentado com a gente, foi lá e fez. Construiu, levantou aquele estádio que é um primor como obra futebolística e obra da cidade, uma obra que fica para a cidade de São Paulo. Todo o planejamento que você faz você tenta atingi-lo. Então nós erramos não, deixamos de fazer duas coisas que era fundamental para a engenharia financeira ficar sossegada, que era o CIDS, que é um mico, que não conseguimos resolver ainda. Então, agora está começando a resolver. A Odebrecht já está comprando uma parte,
outras empresas Explica estão comprando. O que é isso? CID é aquele incentivo fiscal que existe para qualquer investimento na Zona Leste. Já está vendendo? Já. Então, você vai montar lá a Gazeta, que é a Casper Libero, quer montar um prédio lá, ela tem 60% de incentivo fiscal dos impostos municipais. Então, não foi nada feito por Corinthians, já existia. E o nome do estádio, que realmente está 2 anos atrasado. Por que você não vendeu quando começou? Bom, primeiro que eu vim aqui muitas vezes, estava fazendo o estádio e o nego achava que ainda não ia acabar. Vai parar, uma hora vai parar. Vai parar. Então, tudo isso atrapalha. E um pouco foi o problema econômico. O problema é que tomar 400, 500 milhões de uma empresa, num país que não tem cultura de falar o nome dos estádios, o nome das arenas, é um pouco mais complicado. Aí você está chegando ao finalmente. Vai o jogo do Palmeiras, um inteligente, que não sei quem foi lá, cobre o nome do Allianz Parque. Pô, isso repercutiu no mundo. Então, mas... Aí isso te atrapalhou também. Não, lógico. Mas vai atrapalhar. Lógico. O anunciante tira o pé. Lógico. Claro. Eu amanhã eu vou pôr meu nome lá e vou ter que cobrir. Foi uma coisa... Eu não sei, o Palmeiras talvez não estava nem lá na hora, alguém diria. Mas o diretor do Palmeiras falou, então não entra em campo. Não vai, o Palmeiras não joga. Que se eu pôr isso no estádio lá e não deixarem pôr o nome, o Corinthians não entra em campo. Pode deixar, vai o Corinthians para a 4ª divisão. Não, mas parece que o caso lá foi a própria construtora lá. Não, a construtora não vai pôr. Não, porque ficaram com medo que o Palmeiras pudesse ser punido pelo fato de que tem um contrato. Não, mas o contrato não diz nada disso. Foi o pessoal. Eu estou dizendo, isso foi fiscais da CBF. Foi fiscal da CBF. Fiscais da CBF que pediram para cobrir. E existe no contrato de televisão da CBF esse detalhe ou não? Primeiro que nós não temos contrato com a CBF. É contrato com a Globo, com a anuência da CBF. Tá. Você não pode propor propaganda de segunda linha. Não que é mais desqualificado. Segunda linha é aquele que você põe a placa e não tem um muro do... Que ele está ali na Corinthians, lá você põe lá, Itaipava. Isso não pode. Que seria uma segunda propaganda. Agora, o nome do estádio, em lugar nenhum tem que não pode. Não existe isso. Não existe. Ou seja, o cara que fez isso fez de alegre. O fiscal foi lá e falou, não, tem que cobrir isso aí. Não tem que cobrir, eu fui ele para fora do estádio. Mas é essa estupidez, esse negócio de quando os... Chico, a verdade, Flávio, é que você vai num jogo de futebol, tem 200 fiscais da federação, da CBF, tudo, pô. Hoje falaram lá no jogo da Ponte Preta, tinha mais gente, mais fiscal do que... Bom, isso aí tem que ir diminuindo, e hoje está diminuindo já está. As federações, a CBF está entendendo que o futebol também está mudando. Com as arenas novas, por isso tem certas coisas que fazia no Pacaembu que eu não posso aceitar hoje. Porque o projeto não vai. Na minha época não tinha fiscal de CBF. Não, de federação. Quem representa a CBF são as federações. As federações locais. Então é gente da Federação Paulista de Futebol que fez aquilo. Ou o pessoal encarregado da publicidade. Da CLEF, publicidade estática. Porque com esse pessoal eu cheguei a ter atrito. Porque na época havia a exigência de 1 metro da linha de fundo, blá, e tal. Agora não, agora é 30 centímetros, 20 centímetros e tal. E na minha época, porque o Ricardo Teixeira mandou, falou, o Ricardo Teixeira manda lá no Rio de Janeiro, aqui no meu jogo mando eu, e não vai colocar e não vai ficar. E não vai ficar, o Ricardo Teixeira manda no meu jogo, eu não mando na CBF, ele vai mandar no meu jogo vai ficar 1 metro de distância. Era um rebu desgraçado. Porque eu falei, eu não ganho direito de imagem, eu não ganho nada. Quero que vocês vão para PQP e tira daí, porque se eu invocar, eu vou lá e tiro, pô. E ficava. Quem aparece lá é gente da federação ou da empresa da publicidade estática. Então, quem cobriu isso daí ou é gente da Federação Paulista ou gente da publicidade estática. André, uma coisa para ficar bem clara, quando você apresentou todo o custo do estádio, você deixou bem claro, de novo, né, numa entrevista, naquele bate-papo que a gente passou uma tarde toda lá no estádio, você disse assim, o estádio fica, se os números estiverem errados, por favor, corrija, mais ou menos 1 bilhão e 100. 985 milhões. Bom, vamos pôr 1 bilhão para facilitar, porque eu sou ruim de conta. Então, quando ele teria que pagar 100 milhões por ano, ok? Para quitar em 10 anos. Se for o caso de quitar em 10 75. anos. Perfeito. Ora, esses valores, eles são bem maiores do que aquilo que o Corinthians costumava arrecadar. O Corinthians pagava 60 mil reais do Pacaembu, que não era dele. Hoje ele tem uma casa própria, ele paga uma prestação a mais. 3 milhões por ano, por mês. Mas é uma situação que
às vezes você precisa renegociar. Às vezes você compra alguma coisa e renegocia. Está pesado, o Corinthians está com dificuldades, a gente está sabendo disso. Não, senhor. Não falou isso. Não, o Corinthians não Primeiro que nem pagou ainda. Não, mas não está com dificuldade financeira? Não. O clube? As coisas não se ligam? Não. Ele está falando do não tem estádio, nada a ver. né? Então, tudo bem. O estádio é uma coisa... Mas o estádio ele vai ter o dinheiro tranquilamente? Não, tranquilamente não, mas vai ter o dinheiro. Vai pagar a prestação. Em agosto começa. Vai pagar? Vai. A primeira prestação quanto é, André? 6 milhões. 6 milhões a primeira? O Corinthians já arrecadou 70 milhões na arena. O dinheiro está lá. Você tira 35, aí 30 milhões, que é um ano, que mais ou menos que gastou de manutenção, de BBB, tem 30 milhões. E tem que pagar? 6 por mês. 6 por mês a partir de agosto. Então, isso não está contando camarote, cadeira... Para esse ano ele já está em ordem. Até o meio do ano que vem. Até o meio do ano que vem. Tá, então está dentro. Porque poderia, na minha cabeça, haver uma renegociação disso. Se precisar, também se renegocia. Isso não é nenhum crime. Você não está cometendo nenhum crime. Se não der para pagar em 12 anos, se paga em 15, André, em 20. Eu não estou conseguindo entender. Talvez se a pessoa em casa entendeu, mas desculpa. É um bi. Se eu vender o Cid, que já está em 480 milhões. Se eu vender o Neymar por 350, 400 ou 450, 500. Tá, mas vamos esquecer isso que você está tentando e tomara que consiga. Data hoje, você precisa arrecadar esse dinheiro. Você tem que pagar 1 bi em 10 anos. 100 milhões 12. Em 11 anos. 12. Tá. Quanto dá por ano? 75. 75. Você, para o primeiro ano, você tem os 75? Não, até junho do ano que vem tem. Tem. Quanto dá por mês isso? 6 milhões. 6 milhões. Isso ele falou que tem. E está arrecadando 6 milhões por mês? Não, tem mês que arrecada 4,5, tem mês que arrecada 7,5. Depende do jogo, depende de quantos jogos tem naquele mês. Tem jogo que ganha. Esse mês aqui vai ter 2 jogos. Na média vai dar. Hoje você não precisa renegociar esse valor. Não. Nem vai precisar nos próximos anos. Porque são 2 dívidas. Tem a 400 milhões, que é a do BNDES, e tem os 300 e poucos milhões, que é o do Empréstimos Ponte, que começam a vencer em 18. Então, o que começa a vencer agora é os 400 milhões do BNDES. Esse que você vai pagar 6 por mês. Vai começar a pagar. Depois, a partir de 18, começa a vencer os dos 330, 340. É em 18, que até lá, espero que já esteja o Neymar vendido, o Cid resolvido, o Estado está 80%. Mas aí você faz a conta de exageradamente 4 jogos por ano. Se eu vender, e vai vender, é questão de tempo. O Neymar, não vamos exagerar, mesmo preço que o Palmeiras vendeu, que foi muito bom, 300 milhões. E vendeu o Cid, que está já em 470, 480, nós estamos falando em quase 800 milhões. Passa tudo para o Estado? Tudo vai para o fundo e o fundo paga. Se entrar todo esse dinheiro de uma vez, ou conforme entrar, você chega na caixa, chega no banco e fala, olha, estou devendo aqui 10 anos, quero antecipar, tanto, quanto você me desconta? Pá, e você negocia para descontar. Então você já paga 80%, 90% do estádio. Não sei que tanto o carnaval fazem. Perfeito. Bom, deixa eu falar uma coisa aqui. Já te passo, Vanderlei. Mas um carnaval, até porque... 4 jogos. Flávio. 4 jogos. Até porque... Vanderlei, até porque não precisava pagar o estádio. Não precisava pagar. O estádio, tu ficou aí 2 anos falando que era de graça. Que o Lula, que o governo, que o prefeito deu o estado para o Corinthians. Agora estão preocupados se vai pagar. E mais uma vez, o Corinthians está atendendo um pedido da cidade de São Paulo, através do prefeito, do governador, disso tudo aí, e cedeu o estádio para a Olimpíada. O Corinthians ia fazer um estádio muito mais barato, muito mais simples, que era o estádio do corintiano. Nós cedemos para a Copa do Mundo, a pedido de todos, da prefeitura, do governo federal, CBF, tudo. E mais uma vez o Corinthians está abrindo mão para ceder para a Olimpíada. Por quê? Qual é a vantagem? O que o Corinthians ganha? Nada. E por que Porque Maria Joana levou por trás. Como é que é? O que Maria Joana levou por trás disso. Por que o Corinthians vai ceder? Primeiro, nós temos um compromisso com a cidade de São Paulo. Pô, não sei, tiver que fazer um plebiscito se a população quer, né? Porque depois vem aquelas reclamações. Pô, ninguém queria. Nós fizemos rapidamente. Todo mundo quer gastar um tostão, a população quer. Então, não vai gastar. Mas o Corinthians não vai gastar, vai deixar de ganhar. Não, vai jogar no Pacaembu, a receita do Pacaembu vem, não é a mesma. E vai para o fundo? E vai para o fundo. Porque não, o jogo de Araraquara foi pro dinheiro, vai para o fundo. Então, o pedido do prefeito, do governador, pedido do secretário, a FIFA e o COL só aceitava se fosse no estado do Corinthians. Não sei porquê, né, mas... Aí nós falamos, tá bom, vamos ceder.
E cedeu mais uma vez. Eu acho uma bobagem. Eu não sei. Porque o overlay que era para a prefeitura, para o governo pagar na Copa do Mundo, que é quase 100 milhões, quem pagou foi o Corinthians. Então, eu não cederia. Não vejo nenhuma vantagem. A Olimpíada do Rio de Janeiro, São Paulo tem nada a ver com isso. Mas o futebol nunca foi na cidade sede. O futebol sempre foi... Tudo bem, mas aí se vira, faz no Espírito Santo, faz onde quiser. Eu não cederia. Eu acho que até em cima do que você falou. Eu não vejo nenhuma vantagem para o Corinthians, não tem vantagem nenhuma. Não são jogos do mesmo nível de uma Copa do Mundo, é diferente. A cidade tem vantagem. Não sei se... Vai ter 20 seleção aqui, 11 jogos aqui, vai vir turista aí de monte, aí os hotéis... Não sei não, o futebol na Olimpíada é desse tamanho. Mas é grande. É bem pequenininho, não é Copa do Mundo não vamos misturar. Não, peraí. Mas vem. Sem radicalismo. Se não tiver despesa, ele está dizendo que não vai ter, e aliás, esse foi um acordo, aparentemente foi um acordo. Nós cedemos, não vamos gastar um tostão. A prefeitura também não queria gastar um tostão. Se isso for realmente dessa maneira, a exposição de imagem, a cidade, o fato da Olimpíada ter... Eu acho importante. Não é Copa do Mundo. Mas Olimpíada e futebol e Olimpíada é desse tamanho, não sei porque a prefeitura quis, porque a prefeitura fala para mim. A prefeitura fala para mim que a Copa do Mundo deu prejuízo para a cidade. Então não sei porque quiseram tanto a Olimpíada. Eu acho que a Copa do Mundo deu muito lucro, foi ótimo. Copa do Mundo, tudo bem. Mas a Olimpíada não dá nem para comparar com a Copa do Mundo. Quantos jogos vai fazer no Pacaembu? 3 ou 4. 3 ou 4. Você sabe onde é que... Porque nós vamos brigar aquela briga. O qual que é o estádio um mês antes. Nós vamos entregar nas vésperas. É lógico. E vamos pegar no dia seguinte que acabar. E não vai ter que fazer adaptação nenhuma, né? Vamos pôr arquibancada de novo. Nego mexer lá, eu mato um. Eu não vejo vantagem nenhuma. Vou lá 30... Gente, futebol de Olimpíada é pequenininho, é insignificante. Não quer dizer coisa nenhuma. Não quer dizer coisa nenhuma. A Olimpíada, primeiro, para o brasileiro, já a Olimpíada não tem nem comparação com a Copa do Mundo. É muito menor. Já começa por aí. E segundo, futebol e Olimpíada é segunda linha. É lógico que é segunda linha. É lógico que é segunda linha. Não tem comparação. Nesse país vai ser a primeira. Primeira vai ser o futebol, depois o vôlei. É ilusão, porque realmente nós vamos ver jogar, vamos ver molecada, vamos ver um monte de juvenil, tudo bem, um monte de moleque junto. Mas nós brasileiros vamos ver o futebol e vamos ver o voleibol, porque nós vai ver mas nós vamos ver um bando de juvenis jogando bola. Diferente de ser na Rússia, você vai ver lá é um campeonato sub-20. Mas você vai ver Neymar, você vai ver Messi. Lógico, vai forçar a barra por isso. Se o time não for campeão, vai dar uma fumaça desgraçada. Tudo bem, mas é importante fazer. Fez bem ceder, não vai gastar um tostão. Vanderlei, pode ser importante, mas não se compara com a Copa do Mundo. Parar um jogo do estádio como do Corinthians para fazer um negócio de segunda linha é um campeonato sub-20. Você para o Corinthians, eu acho muito mais importante o Corinthians do que isso. Não deve ter aluguel. Tem aluguel? É uma sessão apenas. Uma troca. Então, a renda, o João fez uma pergunta boa aqui. O João Batista fez uma pergunta boa no ponto. A renda, então, que tiver ali é... Jogou em Araraquara sábado, não jogou? Do COB. Não. A renda do campeonato. O Corinthians não ganha nada. Só imagem. Só imagem. Imagem é bom. Exposição de imagem. Mas o que faz com É importante. O Corinthians fez a abertura da Copa do Mundo. O que significa meia dúzia de joguinhos de juvenis lá, gente? O Corinthians que está negociando a vendagem. Prefeitura e o governo quiseram. Exatamente, ele bota no mundo inteiro. Mas o nome do estádio, se tiver vendido o name right, não vai ser. Mas é o estádio, é a obra. É importante. Mas é um pretexto. Pague, então, já que é importante, não está gastando nada. Mas também não está recebendo. Mas vai jogar no Pacaembu. Não está recebendo. Flávio, se eu conheço o meu eleitorado, o André Santos, que é uma raposa velha, já deve estar... Raposa é Cruzeiro. Cruzando os dedinhos para que dê tudo certo, porque vai voltar o estádio do Corinthians exposto no mundo inteiro. Claro. E aí ele vai ter possibilidade de arrumar um belo de um patrocinador. No dia que anunciou mais de 120 mil menções no mundo. Então, mas desse jeito você pode vender o name rights do jeito que você puder. Sim, gente, eu só queria falar uma coisa. Não estão falando de jogadores juvenis. Estão falando de um bando de juvenis que fica correndo em Copa do Mundo. A competição você tem razão, que é uma porcaria. Agora, a exposição que o Corinthians vai ter, de novo, o estádio do Corinthians vai ter, pode ser que venda o name rights. Porque uma coisa é enxergar as Olimpíadas com o olho do brasileiro. Outra coisa é o europeu que enxerga a Olimpíada de outra maneira. Mas não o futebol. Mas não vai assistir o estádio. Mas não o futebol. Se fosse competição, fosse corrida de atletismo e tal, Flávio, tudo bem. Eu concordo com você que não é nem perto de uma Copa do Mundo. Claro que não. Futebol. Mas eu tive na Olimpíada na Inglaterra. Todos os estádios, tanto feminino como masculino, lotado. Claro. É o que vai acontecer aqui.
E o Corinthians vai Nós ficar com fizemos uma 2 jogos exposição no Manchester, mundial. lotado. De novo. O feminino fez em Liverpool, se não me engano, em Liverpool, lotado. O pessoal vai. Tomara, eu acho que é muita. É tirar muito o estádio até do porque time. os preços também já não são iguais à Copa do Mundo ou do ingresso. É mais barato.